gente, essa gente que está interessada em entender o espiritual. Eu acredito que Jesus, quando veio à Terra, ele veio nos ensinar como a vida funciona. Ele veio nos mostrar como a vida funciona, porque a vida tem um sistema de funcionamento. Um sistema do princípio material, como funciona, e do princípio espiritual também. O funcionamento das coisas materiais, a ciência estuda e vem revelando muitas coisas, né? Muitas coisas da física, da química, da biologia. Então, o princípio material é estudado aqui, no limite da nossa capacidade de espíritos ainda da Terra. E as coisas espirituais, os espíritos vieram nos trazer, mas Jesus, quando esteve aqui, falou em parábolas para nos ensinar a lidar com essas leis, com esse sistema de funcionamento do espírito. Então ele falava em parábolas com o intuito de nos mostrar o caminho da felicidade. Ele queria que nós vivêssemos felizes, ou pelo menos em direção à felicidade, né? Nessa jornada evolutiva, em direção à felicidade. Então ele criou as parábolas para facilitar o entendimento. Uma delas, a gente vai estudar agora, é que foi intitulada de O Argueiro e a Trave no Olho. Argueiro significa um cisco e a trave representando um cisco maior, né? Uma lasca de madeira, uma coisa que arranha muito mais do que um cisco. Então, vamos aqui e a gente vai compreendendo. Lá em Mateus 7, de 3 a 5, está dito que Jesus falou: como é que vedes um argueiro, quer dizer, um cisco, no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Quer dizer, um graveto, um pedaço de pau maior do que o cisco, está no meu olho, mas eu estou vendo o cisco do irmão, não vejo o meu. Ou, como é que dizeis ao vosso irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? A simbologia aqui, quando a gente diz, deixa eu tirar um argueiro, deixa eu tirar o cisco do seu olho, querendo dizer quando a gente dá palpite, faz críticas do erro dos outros, quando a gente quer mostrar às pessoas como é que elas devem viver. Isso é simbolizando aqui, tirar o cisco do olho do outro. E aí vem: hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho e depois então vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Então esse final é como se dissesse: olhe primeiro para teus erros, para tua ignorância moral ainda, para as coisas que tu faz escondido, para depois você ganhar moral para falar com teu irmão. Então o sentido é esse. Vamos aqui ao comentário dos Espíritos. Uma das insensatezes da humanidade consiste em vermos o mal de outro, antes de vermos o mal que está em nós. A psicologia estuda isso, a psicanálise estuda isso. É uma projeção, né? A gente vê o erro do outro, aquilo que está pulsando em nós e nós não estamos vendo. Para julgar-se a si mesmo, fora preciso que o homem pudesse ver seu interior num espelho, pudesse, de certo modo, transportar-se para fora de si mesmo, para fora de si próprio, considerar-se como outra pessoa e perguntar: que pensaria eu se visse alguém fazer o que faço? Olha, ele está dando a dica aqui para a gente se transportar para fora de nós e nos observarmos no nosso comportamento. E naqueles bem piores, né, que a gente se desequilibra, que a gente dá chilique, ou que a gente é malicioso, e ficar de fora olhando e perguntar: o que é que eu diria, que crítica eu faria se esse comportamento fosse dos outros?
e olha só, sou eu que estou fazendo. E hoje em dia, com essas filmadoras nos celulares, às vezes acontece de você ver a besteira que você fez, né? Alguém filmou. Conheço caso assim. E você passar pela sua ressaca moral, pela sua vergonha. É isso que ele quis dizer aqui. E essa coisa de olhar para o nosso próprio comportamento é muito importante. É como se fosse um segundo personagem lhe vigiando. Não é nem o espírito ainda, né? É uma consciência desse próprio personagem olhando para o comportamento dele. E por que a gente não corrige aquilo que a gente não gosta? A gente vê, não gosta, sabe que faz, mas parece que há uma negação, né? A gente joga no inconsciente, negando, como se a gente fosse certinho. Continuando. Incontestavelmente é o orgulho que induz o homem a dissimular para si mesmo seus defeitos, tanto os morais quanto físicos. Semelhante insensatez é essencialmente contrária à caridade, porquanto a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. Então ele fala, o nosso orgulho não deixa a gente reconhecer nossos erros. O nosso orgulho quer que a gente se apresente sempre como o correto, o certo, o moralmente correto. E Carl Gustav Jung, da psicologia analítica, chamou isso de personas. A gente cria as personas para se apresentar conforme a gente quer parecer, né? Para a gente se mostrar melhor do que normalmente somos, reprimido no nosso inconsciente. Então a gente se mostra sempre bom, caridoso, principalmente nós que seguimos alguma religião. A gente não pode mostrar perante os nossos confrades, né, assim que fala, os colegas de religião, que nós fazemos aquelas coisas horríveis. Então, é sempre assim, a gente olhando o cisco no olho do outro e escondendo o argueiro que está no nosso. E é contra a caridade, porque a caridade é aquela coisa de você se reconhecer. A humildade. E caridade também, e contrária à caridade, porque como ele fala aqui, a caridade é modesta, simples e indulgente. Você julgar os outros, você está faltando com a indulgência. Caridade orgulhosa é um contrassenso, visto que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. Então a caridade, o orgulho, aquela coisa de você querer mostrar quem você não é, se mostrar melhor do que realmente é contrária à caridade. É uma coisa do orgulho. Com efeito, como poderá um homem bastante presunçoso para acreditar na importância da sua personalidade e na supremacia das suas qualidades, possuir ao mesmo tempo abnegação bastante para fazer ressaltar em outro o bem que ofuscaria em vez do mal que exaltaria? Então ele fez aqui um parágrafo aqui mostrando que não é compatível o orgulho com a caridade. Como é que pode um homem orgulhoso, presunçoso, que quer se mostrar bonzinho? Não quer dizer que ele quer mostrar poderoso, não. Muitas vezes esse orgulho está querendo mostrar que eu sou bonzinho, que eu sou humilde, que eu sou caridoso, né? Como é que pode uma pessoa assim ser ao mesmo tempo presunçoso, orgulhoso e ser caridoso? Ele diz que não pode, é um contrassenso, não combina. Como é que ele pode mostrar a verdade dele, os erros dele, que isso, na verdade, ofuscaria a intenção dele de se mostrar bonzinho? Então ele deixa que ele apareça exaltado e se pinta. Jesus também falou de sepulcro caiado, né? Eu lembrei agora quando eu falei de pintar. Caiado é quando a gente pinta algo com cal. Antigamente se pintava com cal, ficava tudo branquinho. Então um sepulcro, né? Um túmulo caiado, branquinho, ele fica bonitinho por fora, mas não mostra que ali dentro tem podridão, que é o corpo
que morreu, não é a pessoa. Nós não somos corpos. Os corpos são instrumentos. Por isso mesmo, porque é o pai de muitos vícios, o orgulho é também a negação de muitas virtudes. O orgulho nega as virtudes. Porque o orgulho sempre vai querer exaltar aquilo que não é, aquilo que não se é. Ele se encontra na base e como o móvel, quer dizer, a causa de quase todas as ações humanas. Esta a razão porque Jesus empenhou tanto em combatê-lo, combater o orgulho, como principal obstáculo do progresso. Então, nós da doutrina espírita aprendemos que as duas chagas principais é o orgulho e o egoísmo. O egoísmo despreza o outro, não tem empatia com a dor do outro, quer levar vantagem em cima do outro. Esse é o egoísmo, não quer dividir nada. E o orgulho é aquele que a gente quer se exaltar, mostrar mais do que é. Muitas vezes com a intenção por detrás disso, para angariar algum benefício. Outras vezes apenas para receber aplauso e ser tido como um bom cidadão, um bom pai de família, um bom trabalhador e esconder as mazelas. Porque, afinal de contas, quem é admirado, quem é tido como um bom cidadão, isso abre portas, isso abre oportunidades, né? Então, o ensinamento de Jesus nessa parábola, e voltando ao início do vídeo, quando eu falei assim, ensinando como funciona a vida, como funciona esse sistema da vida. Então, Jesus estava querendo nos mostrar que quando você aprende a ser humilde, aprende a se reconhecer, aprende realmente quais são as suas qualidades e quais são os seus defeitos ainda a ser corrigido, você está entrando no sistema das leis da vida, das leis de Deus, em direção à felicidade. Porque você está realmente se trabalhando para se melhorar. E se melhorando, você melhora a sua vibração espiritual. Melhorando sua vibração espiritual, você acessa energias boas, igual a essa que você passou a gerar. E depois que você se desencarna, né? Você não, nós, depois que nós desencarnarmos, a gente vai estar numa dimensão espiritual compatível com essa vibração. E sabe quem faz a gente vibrar verdadeiramente? O que está no inconsciente, o que está no interior de verdade, não é a aparência. Então vamos parar de olhar o defeito do outro, criticar o erro do outro e olhar o nosso. Aí eu digo assim sempre, você realmente quer ajudar o outro? Quer fazer a crítica construtiva, que geralmente 90% das vezes é falso essa intenção? Mas vamos pegar aqui uma intenção verdadeira. Você gosta muito da pessoa e quer fazer uma observação construtiva na vida da pessoa? Chama em particular. Demonstre amor. Demonstre que a sua intenção é boa. Chame em particular. Diga logo a ela que você não vai falar aquilo com ninguém, que é só entre vocês dois. E dê seu conselho. E dê o direito a ela de defesa, de argumentação também. Então, o argueiro e a trave no olho é essa mensagem interpretada. Que nosso Senhor Jesus esteja sempre nos iluminando, nos dando a oportunidade de aprender como a vida funciona, para que a gente pegue a direção da felicidade. Um grande abraço, até o próximo.